vamos meditar hoje na palavra do Senhor é a sexta palavra de Jesus na cruz. A sexta palavra de Jesus na cruz. E se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Novamente, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa frase de Jesus na cruz, agora ele diz: está consumado, ela tem muitos ensinamentos para nós. E eu quero te desafiar a prestar realmente atenção, pois eu creio que Deus irá falar contigo. Olha só, Jesus está morrendo. E agora, na sua morte, ele usa esse termo, essa palavra, está consumado. Ele não diz que chegou ao fim. Ele não diz que estava perdido. Ele não disse que a minha morte apaga os meus pecados, pois ele não tinha pecado. Mas pelo contrário, ele diz: está consumado, está feito, a minha missão está cumprida. Ele disse: está consumado. Ou seja, ele disse: a vontade do Pai foi realizada em tudo. E foi realizada de um modo perfeito, plenamente. Ele disse: está consumado. Mas quando nós analisamos essa palavra de Jesus na cruz, nós pensamos que o trabalho de Jesus ali na cruz, ele está sendo encerrado. Porque ali ele não pede nem mais um dia ou mais um milagre para realizar. Quando chega o momento, Jesus entendeu a sua missão, que a sua missão estava cumprida, e ele disse: está consumado. No grego, essa palavra significa tetelestai, que quer dizer terminar, completar, realizar, concluir, terminar uma obra que foi feita. Então ele terminou ali a obra da redenção humana. Ele nos salvou ali na cruz. Mas quando ele diz isso, está consumado, alguns ensinamentos que nós precisamos guardar em nossa mente e em nosso coração, que às vezes nós perdemos isso de vista. O primeiro é que o sofrimento de Jesus ali, ele se encerra na cruz. Antes da crucificação, Jesus ele sente todo e qualquer sentimento. Ele foi traído, ele foi negado, ele teve sede, ele sofreu, ele foi injuriado. Ele sofreu um aparente abandono do Pai, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora, ali na cruz, quando ele disse: está consumado, ele está dizendo que o seu sofrimento terminou. Agora ele não sofre mais, pois ele levou a nossa dor, ele levou o nosso sofrimento, para que eu e você, meu querido, fôssemos realmente salvos pelo Senhor, fôssemos salvos. Segundo lugar, ele disse: está consumado, porque o seu sacrifício foi consumado, foi feito. O texto em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz assim, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício desse mesmo pecado. Ele pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Nós somos aceitos por Deus pelos méritos de Jesus na cruz, não é pelos nossos. Há pessoas que se sentem salvas pelo que elas fazem, por uma boa ação, uma boa obra. Mas, querido, nós somos salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus ali na cruz. Nós somos salvos por causa dele e não por nós mesmos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas ali na cruz, Jesus também ele derrotou Satanás. A Bíblia diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus ali na cruz, quando ele diz está consumado, ele vence
Satanás. É interessante que muitos cristãos têm medo do inimigo e vivem, alguns até vivem dando uma força ao diabo impressionante. Meu querido, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não devemos temer, porque temos um Deus que venceu ali na cruz por mim e por você. Mas ali na cruz também, Jesus ele garantiu, com essa frase, está consumado, ele garantiu a minha e a sua salvação. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 a 14, diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então os nossos pecados são perdoados ali na cruz. Todo e qualquer pecado ele é perdoado ali na cruz. Às vezes nós temos pecados que ninguém sabe. Nós escondemos alguns pecados da nossa esposa, escondemos os nossos filhos. Imagine você, meu querido, você que está ouvindo, se os seus pecados fossem colocados no projetor. Você ficaria, obviamente, com vergonha. Mas eu quero te dizer que na cruz, Jesus perdoa todos os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Ele te ama e tem um plano maravilhoso para realizar em sua vida. É interessante também que na cruz, Jesus, o seu pagamento, o que ele diz ali, está consumado, ele está dizendo assim, olha aí, Pai, está pronto, eu terminei, está terminado, está feito a obra da redenção humana. A Bíblia diz assim, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Hebreus também, capítulo 10, versículo 19 a 22, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha só, querido, quando Jesus disse está consumado, ele garantiu a minha e a sua salvação. Quando ele disse está consumado, ele nos deu realmente esperança. Mas o que nós vemos por aí prega-se um evangelho onde coloca outras coisas como prioridades e que não são prioridades. Quer um exemplo disso? Quando infelizmente muitas igrejas ou religiões obrigam seus fiéis a fazerem coisas que não precisam fazer. Por exemplo, compre um lenço para ser salvo. Compre uma água lá do Rio Jordão, que você vai ser salvo, que você vai ser curado. Quando Jesus disse, está consumado, ele realmente pagou todo o preço ali na cruz. Onde eu e você não podemos e não devemos fazer absolutamente nada. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o povo pegava os lenços de Paulo, o apóstolo Paulo nunca vendeu lenço no Novo Testamento, nunca vendeu fronha, nunca vendeu martelinho de ouro para os irmãos da igreja. E tudo isso, meu querido, substitui o que Jesus fez na cruz por nós. E nós devemos simplesmente crer e abraçar esse sacrifício que ele fez por nós ali na cruz. Olha só, quando ele disse está consumado, ele realmente traz para mim e você uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de crer. De crer. Quando os homens ali na cruz olhavam para Jesus e viam que agora ele estava concluindo a sua obra, alguns passaram a crer em Jesus. E o apóstolo Paulo disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Querido, olha, o que você tem que fazer é crer em Jesus. Você não precisa comprar nada de igreja nenhuma para ser salvo. Você não precisa tomar um copo para ser salvo.
Você não precisa de água benta para ser salvo. Você não precisa ir para o Templo de Salomão, lá em São Paulo, para receber a salvação de Deus. Você não precisa também fazer romaria e aparecida para ser abençoado por Deus. Pois quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo assim, gente, vocês não precisam fazer nada, eu faço por vocês. Eu pago esse preço por vocês e eu dou para vocês a salvação. Por isso, você que está me ouvindo, creia em Jesus, creia em sua palavra. Não ponha sua fé em homens, não ponha sua fé em coisas materiais, não ponha sua fé em coisas desse mundo, mas ponha a sua fé em Cristo Jesus. Creia que quando Ele disse está consumado, Ele disse assim, está pago. O preço foi pago para a sua redenção. E agora, querido, sobre nós pesa essa grande responsabilidade. A responsabilidade de crer. E eu quero desafiar você que está me ouvindo. Você que crê em Jesus. Você que ouviu essa palavra e entendeu essa palavra. Eu quero te convidar a estar ali conosco hoje, na Igreja Batista de Capitão. Será um prazer poder te receber. E realmente, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Guarde essa palavra na sua mente e no seu coração. Está consumado. Está pago o preço para a redenção humana. Nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser se arrepender e crer.